Rádio MPPI apresenta Podcast Radar do CEAF. Olá, iniciamos mais um episódio do podcast Radar do CEAF. Esse é um bate-papo idealizado e produzido pela Coordenadoria de Comunicação Social e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF. O nosso objetivo é trazer assuntos jurídicos de forma acessível para o público. Hoje nós recebemos o promotor de justiça Jorge Luiz da Costa Pessoa. Ele é graduado pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduado em Direito Processual Civil e em Ciências Criminais. Atualmente, Jorge é titular da 2ª Promotoria de Justiça de São João do Piauí e também responde pela 1ª Promotoria de Justiça daquela comarca. O promotor também é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, o CACOP, e coordena também o Grupo de Apoio aos Promotores Eleitorais, o GAP. E, além de tudo isso, ele ainda é membro suplente da Junta Recursal do PROCON. Doutor Jorge, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a gente aqui no Radar do CEAF. Eu que agradeço, Zé Marques, bom dia, estamos aqui à sua disposição. Seja bem-vindo, muito obrigado. Doutor Jorge, hoje a gente quer conversar, como já foi pontuado no seu currículo, o senhor é o coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores Eleitorais. E esse é um ano eleitoral. Nós queremos conversar com o senhor a respeito dessa pauta, desse assunto. E aí eu começo perguntando para o senhor, para que os cidadãos, para quem nos ouvem entendam, o que é o Ministério Público Eleitoral? Pronto, o Ministério Público Eleitoral em si ele não tem uma composição física, né? São atribuições que a Constituição dá a determinados ministérios públicos para exercer uma função federal. Nós temos o Ministério Público Federal, que exerce tanto a parte eleitoral com o PGE e com o PRE, e os Ministérios Públicos Estaduais compõem essa base do Ministério Público Eleitoral também. Doutor Jorge, e como é que está estruturado, o senhor já foi adiantando aí para a gente, como é que está estruturado esse Ministério Público Eleitoral, né? Já que ele não existe, digamos assim, de forma física, não tem uma sede como o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais e os ramos do MPU, como é que está estruturado ele, quem compõe esse Ministério Público Eleitoral? A composição ela é hierárquica, né? Primeiro, o presidente designa o PGE dentro dos cargos do Ministério Público Federal, e assim, por conseguinte, o PGE designa os PREs dentro dos estados, que são os procuradores regionais eleitorais, e, diante da capilaridade que o Ministério Público Estadual tem dentro dos estados, essa função federal foi passada para o estado, justamente o PRE designando, dentro do quadro do Ministério Público Estadual, promotores para exercer atividade com fins eleitorais, já que temos eleições a cada 2 anos. Então, promotores e procuradores da República atuam nesse Ministério Público Eleitoral. E a divisão no Estado, como é que fica essa divisão entre os promotores eleitorais? Como é que eles se organizam? A divisão é territorial, né? Então, territorial dividido por zonas. Aqui dentro de Teresina, temos algumas zonas diante de uma cidade mais macro, né? E em algumas cidades, 1 ou 2 zonas, ou até mesmo uma, né? Então, temos diversas zonas espalhadas pelo estado do Piauí. E dentro dessas zonas, cada zona tem um juiz eleitoral e um promotor eleitoral. O senhor consegue dizer hoje mais ou menos quantas zonas nós temos ao todo no Piauí, quantos promotores atuando no Ministério Público Eleitoral? Precisamente não, mas assim, dentro do quadro do TRE, dentro da página do TRE, tem lá indicando os juízes eleitorais, né? E dentro da página do Ministério Público Federal tem as zonas compostas lá pelo PRE e os promotores eleitorais também. Quais são as principais atribuições do Ministério Público Eleitoral, doutor Jorge? Pronto, a principal função do Ministério Público Eleitoral é aquilo que está previsto na Carta da Constituição. O Ministério Público está para zelar a regularidade do princípio democrático. E diante dessa regularidade do princípio democrático, o promotor eleitoral, o procurador eleitoral tem que zelar pelo equilíbrio. E esse equilíbrio é a regular tramitação durante o pleito eleitoral. Havendo esse desequilíbrio, ou seja, quando há a prática de um ilícito, aí o Ministério Público tem o poder, dever de atuar. Quais são assim, os instrumentos que o Ministério Público Eleitoral dispõe assim, para
atuar para regular o pleito, para fazer com que as coisas atuem de forma como deve ser, né? Com isonomia a todos os candidatos, enfim. Pronto. Primeiro, extrajudicialmente, recebendo as denúncias que são trazidas, ou até mesmo fazendo investigações próprias, né? E, diante disso, instaurando os procedimentos extrajudiciais para fomentar ações judiciais. Agora, nesse período eleitoral, nesse breve e curto, né, período eleitoral, que começa agora com registro de candidato, convenções, registro de candidatura, propaganda e a eleição propriamente dita, nós temos diversos mecanismos judiciais. Nós temos a impugnação de registro de candidatura, a ação de investigação judicial, a ação de investigação de mandato eletivo, enfim, recurso contra a diplomação. Então, temos diversos meios para buscar punir aqueles que venham praticar o ilícito e desequilibrar o pleito. Doutor Jorge, e aí os promotores que estão lá na ponta, eles atuam junto aos juízes de primeiro grau, não é isso? E junto ao TRE, quem atua é o Procurador Regional Eleitoral. Exatamente. Pergunto para o senhor como é que os cidadãos e os partidos podem apresentar denúncias, porque a gente sabe que eleições é um tempo em que afloram muitos ânimos, né, da população, das pessoas, tem muitas pessoas que participam bastante, são bem presentes nesse período. E como é que os cidadãos e os partidos podem apresentar denúncias, né? E quais são os canais que podem dispor para acionar o Ministério Público Eleitoral? Pronto, importante pergunta, por quê? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 1º, no seu parágrafo único, coloca: todo poder emana do povo. Ora, se todo poder emana do povo, nada mais justo que o cidadão, verificando essa irregularidade dentro do pleito eleitoral, de promover denúncias. Então, o cidadão, ele pode procurar a promotoria, a sede da promotoria eleitoral do seu município, comunicar ao promotor eleitoral eventual ilícito, trazendo pelo menos um mínimo de prova para que o promotor se sinta confortável na investigação, até mesmo para ver qual o melhor caminho a se apurar. Não podendo o cidadão se deslocar à promotoria, nós temos outros diversos mecanismos, né? Nós temos o canal da ouvidoria. A ouvidoria do Ministério Público, ela recebe essas denúncias aqui em Teresina e verifica a localidade, encaminhando, facilitando para o cidadão o encaminhamento dessa denúncia, né? A gente só pede esse zelo mínimo de documentar fotos, imagens, né? Para que o promotor ele saiba como agir. Doutor Jorge, eu vi que recentemente os Ministérios Públicos lançaram uma campanha relacionada à eleição, né? Questão do voto consciente e tudo mais. Queria que o senhor apresentasse um pouco mais o que essa campanha trata, qual o objetivo dela para o cidadão, assim. E outro aspecto também que eu acho que é importante destacar é uma coisa que tem se falado muito ultimamente, pelo menos assim na minha percepção: o assédio eleitoral. Como é que estão essas duas questões? Essa campanha do voto consciente e o assédio eleitoral? Pronto, essa campanha do voto consciente é por eleições limpas, né? Buscando justamente trazer para os candidatos agir de forma íntegra com o seu adversário, né? É uma disputa eleitoral, cada um querendo colocar um pouco do seu tempo, da sua disponibilidade em prol do bem comum. Então, se está procurando a realização desse bem comum, nada mais justo de que todo esse transcurso seja de forma limpa, né? Buscando agir dentro da legalidade e que a população se sinta à vontade de escolher aquele melhor representante. Então, o objetivo principal da campanha é esse, né? A outra pergunta, me perdoe. Em relação ao assédio eleitoral, como é que está essa questão no Piauí? Como é que o MP tem agido para combater esse tipo de conduta? Felizmente, o assédio eleitoral ele é histórico, né? E, infelizmente, ainda é presente no nosso dia a dia. É claro que a gente, sabendo dessa situação, procura apurar, né? Investigar, e é por isso que é importante, Zé Marques, a participação da população, né? A população buscar o Ministério Público e confiar no trabalho dos promotores, na atuação, denunciando, trazendo essas situações, que são situações sorrateiras, são situações que são colocadas longe de testemunhas, às vezes às escondidas, né? Então, é importante que a população ajude o Ministério Público a buscar justamente que essas eleições sejam as mais limpas possíveis.
Doutor Jorge, e como é que está o cenário da campanha eleitoral no Piauí? A gente já viu algumas recomendações expedidas por membros aqui do MP, por exemplo, da doutora Gabriela, lá em São Raimundo Nonato, se não me falha a memória, já expediu recomendação falando em relação à convenção partidária, para evitar tornar a convenção um comício, né? Que é um momento mais intrapartidário e não interpartidário. Como é que está esse cenário no Piauí? Como é que estão as orientações em relação aos promotores? Como é que está esse trabalho? Pronto. O trabalho do GAP, a gente tem tentado fomentar os colegas com o maior acervo de material possível, né? Entregando para eles cópias até mesmo de recomendações que são produzidas pelo GENAS, que é o nosso Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais. E a gente tem visto que os promotores que estão atuando nas zonas estão vestindo a camisa, justamente buscando essas eleições limpas, a exemplo da doutora Gabriela, como você bem citou, justamente recomendando para que as convenções sejam feitas de forma interna entre os partidos, que é justamente o momento da escolha dos candidatos para que serão registrados perante a Justiça Eleitoral. Estamos também recomendando a questão da propaganda, evitar a propaganda antecipada, que foi antes das convenções. E aquilo que a gente puder ajudar aos colegas que estão lá na ponta, o GAP vai estar à disposição, né, para fomentar com recomendações, modelos de ações, para que os promotores se sintam à vontade no momento de atuar. Doutor Jorge, e qual mensagem que o senhor deixa para os nossos cidadãos em relação ao pleito? Antes disso, eu vou até explorar um pouquinho mais o senhor. Nós estamos aí próximo do período. Agora, o que a gente ainda tem ainda pela frente, né? Assim, vai começar a campanha no rádio e na TV e depois as eleições, enfim. Pronto. O momento hoje agora é de registro de candidatura, né? Então, os cartórios eleitorais estão recebendo esses pedidos, né, aumentados pelos partidos políticos, indicando quem são os representantes que vão ser lançados como candidatos. Então, até o dia 15, está nesse período de apresentar a documentação, verificar a regularidade dela, verificar quem está apto a ser elegível, né? Então, é o momento que o promotor está analisando a documentação, verificando se não tem um caso de inelegibilidade, para assustar aquele candidato de não participar, né? Justamente para ter o pleito mais limpo possível. Então, a partir do dia 16 de agosto, começa o período de propaganda, que se estende até próximo do pleito, que é no primeiro domingo de outubro. Então, é um período em que os candidatos que estão se colocando à disposição da população em prol desse bem comum vão apresentar aquilo que eles pretendem fazer nos próximos 4 anos, né? E cabe à população buscar, verificar quem é dentro daqueles, escolher o melhor representante para os nossos municípios nos próximos 4 anos. Doutor Jorge, a mensagem que o senhor deixa para os cidadãos em relação às eleições. Gosta-se muito de dizer que é a festa da democracia, mas, na verdade, isso é uma ponta dessa ideia de democracia, né? Porque é quando a gente elege, mas a democracia é no dia a dia, é ano a ano, quando você fiscaliza o candidato, quando você cobra do candidato que ele prometeu, quando você participa, quando você fortalece instituições como o Ministério Público para que possam agir em nome da sociedade para defender os interesses. Pronto. Qual a mensagem que o senhor deixa? A importante mensagem que eu deixo nesse momento é que os cidadãos avaliem bem as propostas que serão apresentadas. Pensem não só na geração de hoje, como também na próxima geração, porque são 4 anos que alguém vai se dedicar. Então, que escolham bem os seus candidatos, que vejam as propostas dele, que vejam também até mesmo o próprio candidato, se ele tem a habilidade própria para administrar, porque administrar é uma tarefa muito difícil. E verifique também se essa pessoa está realmente se colocando à disposição da sociedade. Então, não venda os seus votos, né? Principal disso, porque vender um voto é você colocar 4 anos de atraso para o município. Então, vote consciente, veja quem são os candidatos e que viva a democracia. Então, doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, Max, e sempre à sua disposição. Muito obrigado. Você pode acompanhar esse e outros episódios na nossa conta oficial no Spotify e também na página da rádio no site do MP no mppi.mp.br. Até o próximo episódio. Rádio MPPI apresentou podcast Radar do CEAF.